do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor, cada segunda-feira. Obrigado pela vida, Senhor, de Calmon, de Rita, de Reginho. Em especial, para o Senhor da irmã Rita, sua recuperação. Que o Senhor possa, Senhor, abençoá-la, toda a sua casa. Ajuda-nos, Senhor, a usar com sabedoria, Senhor, tantas e tantas dádivas que o Senhor tem nos dado. A nos comportar, Senhor, da maneira correta, diante de cada situação, entendendo que somos luz no mundo em trevas. Cresça em nós, Senhor, o senso de responsabilidade em relação ao nosso papel nessa geração. Não nos deixa, Senhor, como crianças, inconstantes, mas como aprendemos. Quando éramos crianças agíamos como criança, mas quando crescemos, abandonamos as coisas de criança. Que seja assim, Senhor. Sejamos maduros, firmes, convictos em relação à fé que recebemos e professamos e a vida que devemos viver, em nome de Jesus, para a glória dele. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos dar continuidade à nossa exposição na Carta aos Filipenses, já caminhando para a conclusão da exposição. Ontem nós, se não me engano, nós concluímos no capítulo 3, apesar de eu ainda fazer falar algumas coisas acerca do finalzinho do capítulo 3, onde o apóstolo Paulo fala dos inimigos da cruz de Cristo. E hoje o título da nossa pregação é, como algumas vezes tem sido, uma reflexão. Onde o nosso nome é conhecido? E essa questão é uma questão extremamente relevante nos nossos dias, até porque nós somos a geração da mídia social, né? Até os mais novos podem falar melhor isso, porque quando eu tinha 20 anos não existia nada disso. Então, em 20 anos o mundo mudou. Veio o Orkut, depois teve a explosão do Facebook, Instagram, TikTok e por aí vai agora, Twitter. E as pessoas aprenderam a monetizar, a ganhar dinheiro com essas plataformas, YouTube, né? E o mundo mudou desde então. Inclusive o cenário evangélico, como falamos aqui recentemente, pastores famosos que ganham fortunas todos os meses só com essas plataformas. E hoje em dia, no cenário evangélico, muitas pessoas têm buscado ser famosos e não fazer a obra de Deus. Muito parecido com o cenário secular, só que o movimento evangélico agora é conhecido como um nicho, né? Então, eu quero ser famoso no grupo evangélico. Pessoas muitas vezes jovens, 17, 18 anos, 19 anos, se preparam para aprender a falar bonito, para de repente, né, conseguir abarcar milhares de seguidores e ficar rico com isso. Então, se tornar um pregador, dependendo do que você entende como essa palavra, pode ser um bom negócio. Por isso, essa questão, né, onde o seu nome é conhecido? Não é preciso que a gente decida. E essa indecisão ela faz parte da nossa natureza. Vemos que já no Antigo Testamento, no cenário lá do reino dividido, na época do profeta Elias, é essa questão que Elias suscita no Monte Carmelo. Até quando vocês, que se dizem povo de Deus, vão cochear entre dois caminhos? Centenas de anos depois, Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Então, vemos hoje em dia um movimento evangélico onde as pessoas tentam o tempo todo servir a dois senhores. Então, nem servem plenamente ao mundo, por assim dizer, porque estão vinculados de alguma forma ao cenário evangélico, e nem servem a Deus.
porque não se entregam plenamente. E aqui, quando nós lemos essas palavras de Filipenses, é exatamente isso que Paulo já descrevia naquela época. Irmãos, versículo 17 do capítulo 3. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Veja como é necessário que a gente tenha um referencial. Como eu disse a vocês, nós vivemos nessa época, na época das plataformas digitais. Então você coloca lá, né, pregação a respeito do tema X. Mas como é que você sabe que aquela pessoa vai te dizer alguma coisa que seja correta ou não? Então, até para você pesquisar, é necessário um conhecimento mínimo para saber de que tipo de fonte você está bebendo. Por isso, já Paulo, naquela época, dizia: imitar. O que você ouve dessa pessoa é algo que você veria Cristo fazendo? O referencial é sempre esse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por isso, Paulo usa essa palavra aqui de novo: sede imitadores. No versículo 17, ele fala sobre isso em 1 de Coríntios. Vamos lá em 1 de Coríntios? Amém. Rapidamente. 1 de Coríntios, capítulo 4. Primeiro de Coríntios, capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo fala sobre aquilo que o bom exemplo e o mau exemplo, não especificamente de modelo, mas ele diz aqui no versículo 17: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Percebeu? Veja, ele diz, ele vai lembrar você os meus caminhos em Cristo. Paulo é usado, Paulo dá o seu próprio exemplo como referencial para os cristãos acerca do que significa ser um cristão. E veja como isso é raro nos nossos dias. Pelo contrário, é difícil você encontrar um pastor que dê como exemplo de cristianismo o seu próprio testemunho. Porque para eles é uma responsabilidade, demasiada, uma vez que a grande maioria não busca viver de uma forma cristã. Por mais difícil que seja, essa é a realidade que temos que enfrentar. Se Deus não abreviasse os dias, ninguém se salvaria. É o que está escrito no sermão escatológico. Às vezes a gente acha que é um exagero da parte do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus nunca exagera. Ele sempre dá o diagnóstico perfeito. O que ele faz é perfeito, o que ele fala é perfeito. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Veja como o apóstolo Paulo, ele não se desvia da sua responsabilidade, ele não se esconde. Pelo contrário, ele se mostra. E isso fazia com que pessoas dessa própria igreja de Coríntios dissessem o que disseram dele. Ele está falando isso, mas a aparência dele não é lá essas coisas todas, e a pregação dele é desprezível. Justamente porque ele tinha essa postura de mostrar efetivamente quem ele é, diferentemente do que a gente vê hoje nas mídias sociais, onde a pessoa só quer mostrar o melhor ângulo, onde as pessoas só evidenciam qualidades. É interessante que nas mídias sociais ninguém tem defeito. Então, Paulo não. Paulo, você sabia, inclusive, de defeitos que ele tinha, como, por exemplo, o espinho na carne que ele recebeu. Qual foi o motivo? Alguém pode me dizer? Para ele não se ensoberbecer. Mas Paulo, você corre o risco de se ensoberbecer? Claro, eu sou ser humano. Que absurdo ouvir um pastor que corre o risco de se ensoberbecer e que Deus tem que mandar um demônio para bater nele para não se ensoberbecer. Pois é, foi Paulo. Eu não sou assim não, eu não tenho problema com a soberba. Sou uma pessoa extremamente humilde. Quantas vezes eu já ouvi isso?
Aí você olha para a pessoa não sabe nem a definição de humildade, né, para dizer uma bobagem dessa. Mas aqui, voltando agora para Filipenses 4:17, irmãos, sede imitadores meus. Então, isso daqui que o apóstolo Paulo disse, todos nós deveríamos buscar, em certa medida, dizer. Por exemplo, as mulheres cristãs que estão aqui hoje, a gente vai ver aqui no capítulo 4, duas mulheres que têm um papel fundamental na igreja de Filipe, na igreja de Filipos, que é Evódia e Cíntia. E elas desempenham o seu papel de mulher. E veja isso, há 2000 anos atrás já tinha espaço para o ministério feminino na igreja, como sempre teve, com ordem e decência e ordem. Então as mulheres dão os seus exemplos às mulheres mais novas. Seja um referencial para aquelas pessoas que estão entrando na igreja, para aquelas pessoas que estão em dúvida em relação ao que fazer em determinados momentos difíceis da vida. Seja um referencial. A grande questão é que a gente vê na igreja uma máxima que só se deveria ouvir no inferno. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Essa é uma frase que no inferno você vai ouvir muito. É porque se você fala uma coisa, mas não pratica, você é um homem insensato, que construiu a casa sobre a areia, e o seu destino é ser destruído. Jesus deixa isso muito claro no final do Sermão do Monte. Então aqui, irmãos, sede imitadores meus. Veja, um pronome aqui, meus. A gente não pode imitar todo mundo na igreja, infelizmente. Parece que hoje em dia a gente falar a respeito do comportamento errado de determinadas pessoas virou pecado. Nunca foi pecado isso. Pelo contrário. É uma demonstração de coragem falar a respeito do comportamento errado de pessoas que estão tentando de alguma forma difamar a igreja de Cristo. Paulo identifica essas pessoas aqui como inimigos. Sede imitadores meus. Não imite o mau exemplo, imite o bom exemplo. É interessante, eu falei sobre isso recentemente. Aí a pessoa diz o seguinte: não, mas fulano é crente lá da comunidade, mas vai só um domingo, só vai no domingo. Sim, e você quer imitar isso? Por que você não imita os outros irmãos que vão para todos os cultos? Então é interessante como eu estava falando com o Mateus isso ontem, como as pessoas elas têm essa tendência de nivelar por baixo, né? Há um mínimo para se fazer. E no céu ninguém entra dessa forma. Pelo contrário, por mais a gente faz tudo o que pode e no final a gente descobre que ainda é muito pouco e confia na graça. Mas fazendo tudo que pode, né? Então aqui, irmãos, sede imitadores meus e observai os que amam segundo o modelo que tendes em nós. Veja esse verbo, observar. Você já viu uma pessoa que observa pássaros, por exemplo? Passa o dia com um binóculo, né? E observa o comportamento dos pássaros, onde eles pousam, onde eles buscam alimento. Veja que observar algo vai exigir de você atenção, tempo. Observe. Como você pode julgar, por exemplo, está escrito em 1 de Coríntios, que diz: olha, cuidado com os falsos irmãos, se você nem observa o comportamento das pessoas ao seu redor. Não, eu não gosto de julgar ninguém. Mas como você não pode julgar ninguém? Você não sabe o risco que você está correndo com isso. Porque a pessoa que diz isso, na verdade, ela já julgou. Ela já julgou que a palavra de Deus não é importante. E que ela prefere agradar homens em vez de agradar a Deus. Então, tudo que a gente faz, irmãos, de certa forma, é uma decisão. Então, ou você decide viver da forma correta, ou você decide viver da forma errada. Por que a maioria das pessoas decide viver da forma errada? Porque a forma errada é mais fácil. A forma correta sempre vai ser mais difícil. É por isso que quando Jesus diz sobre o caminho que leva ao céu, ele tem uma porta estreita e ele tem um caminho que é todo apertado. Então, para ficar muito claro, nunca, preste atenção, nunca o caminho correto vai ser a escolha mais fácil. Mas é interessante que as pessoas ainda chegam e dizem: não, mas isso é testificação. Imaginando, né, Jonas chegando
em Jope para pegar um barco para Tarsis e diz, rapaz, é Deus purinho. Eu estava querendo fugir da vontade de Deus e o barco chegou na hora certa e, sabe, testificou. Toda vez que algo for assim, desconfie. Tudo na vida do cristão é extremamente difícil. Em tudo somos atribulados. Então, se não está sendo atribulado, é porque o caminho provavelmente é o errado, né? Então, cuidado, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos, falei sobre isso ontem, como os ceifeiros são poucos. A seara é grande e os ceifeiros são poucos, mas toda vez que a gente fala de maus obreiros, o adjetivo é muito. Infelizmente, né? É por isso que Jesus diz no sermão de Mateus 24, no sermão escatológico de Mateus 24, que por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriará. E aí você vai para a 2 Tessalonicenses e diz que o anticristo não aparecerá sem que não haja, sem que venha antes a grande apostasia. Eu já expliquei para vocês que alguém só pode apostatar se em algum momento confessar a Cristo. Ninguém pode dar as costas a alguém que nunca esteve diante. Veja que o cenário é exatamente esse que a gente está vivenciando hoje. Então, quando a gente às vezes se assusta, meu Deus, é tão difícil achar uma igreja bíblica hoje em dia, é tão difícil você encontrar uma pessoa que de fato queira andar nos caminhos do Senhor. Mas estava escrito exatamente que o cenário seria esse. E ainda nem começou a perseguição final, que vai ser pior, né? Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente se assusta com esse tipo de atitude, quando a gente se assusta com esse tipo de cenário, porque o que é que nós estávamos esperando? Não é isso que está escrito? Que aconteceria? Será que a gente acha que Jesus é mentiroso? Porque ele está exagerando? Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. Como eu disse ontem, não é motivo, ninguém fala, principalmente eu, né? Vou falar por mim. Então, eu nunca falo com alegria acerca de alguém que se desviou do caminho. Mas a gente tem que mostrar que a pessoa se desviou do caminho, até para evitar que outro se desvie. Se você seguir o mesmo caminho, você vai se desviar. Se você tomar as mesmas atitudes, você vai se afastar do Senhor. E a gente fala isso com tristeza. Essas pessoas, elas se desviam, então o cenário é muito triste, né? Muito triste mesmo. E ele diz, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Veja, essas pessoas não são inimigas abertas de Cristo. Elas são inimigas do Evangelho. O Evangelho da cruz. E é exatamente, deixa marcado aqui Filipenses, vamos voltar aqui um pouquinho para a mesma carta que eu falei para vocês, 1 Coríntios. E olha o que diz aqui no capítulo 1, versículo 19. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Veja, a gente pensa que os que se perdem seriam aqueles que supostamente ouvem o Evangelho e rejeitam, ou que nem ouvem o Evangelho. Não, é gente que está na igreja também. Mas acha que não, eu sou crente, eu estou ouvindo tudo que está me ensinando aí, eu sei que está na Bíblia, um monte de coisa aí que crente tem que sofrer, mas eu não acredito dessa forma. Eu acredito que se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu acredito que o meu Pai é o dono do ouro da prata e que Ele vai me encher, sabe, de mimos até me levar para o céu. Tem um monte de gente com esse tipo de pensamento na igreja, inclusive a maioria. Mas aqui, Paulo diz, certamente, a palavra da cruz, versículo 18 do capítulo 1 de Coríntios. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, veja, nós, o apóstolo Paulo e aqueles que seguiam o Evangelho verdadeiro, que somos salvos por poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A pregação já naquela época era vista como
algo que não tinha sentido. Como assim eu vou ser mais feliz se eu der? Não, eu vou ser mais feliz se eu tiver mais. Como assim eu vou amar os que me odeiam? Mas eu vou perdoar tudo? Não, de jeito nenhum, não posso viver desse jeito. Então a loucura da pregação, a pregação já era vista como loucura naquela época, imagina nos nossos dias, justamente por conta da mensagem da cruz. Mas ainda, aqui também no capítulo 2, veja a importância da centralidade da cruz no Evangelho. O apóstolo Paulo diz no capítulo 2 de Coríntios, de 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 1, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão é Jesus Cristo e este crucificado. Então, quando o apóstolo Paulo fala inimigos da cruz de Cristo, ele está falando algo muito forte. E se a gente não entende, né, o que ele está falando, a gente não vai entender também, né, como a maioria dos evangélicos hoje em dia se enquadram nessa definição de inimigos da cruz de Cristo. A maioria esmagadora. Alguns entre nós, inclusive, na nossa comunidade. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia que agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o que eu já falei ontem também, né? O destino deles é a perdição. Veja, o apóstolo Paulo, ele dá o resultado final antes de falar, né, acerca do diagnóstico em si. Ele vai dizer que Deus é o ventre, seria o diagnóstico. Mas ele já disse, não tem salvação para essas pessoas. E é estranho, porque nós sempre pensamos, né, que a salvação, a possibilidade de salvação, em todos os casos. Ô, irmão, Deus não considera as coisas dessa forma. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado, temos que orar por todos, temos que ter sempre esperança de que a pessoa pode se arrepender, mas enquanto a pessoa estiver vivendo como inimigo da cruz de Cristo, não podemos ver essa pessoa como alguém que é salvo. É isso que ele está mostrando. É isso que a gente não vê hoje em dia, até na nossa congregação. Porque a maioria das pessoas deixa a emoção falar mais alto. Ah, não, mas coitadinha da pessoa, você é um momento difícil. Meu irmão, quem é que na Bíblia que não passou um momento difícil? A aprovação vem num momento difícil. Como é que você vai ser aprovado num momento fácil? E é justamente nesse momento que você tem que mostrar quem você é. Se você é filho do mundo ou filho de Deus. Ah, não, mas coitadinho. Não, ninguém é coitadinho. Você tem que identificar as pessoas como aqueles que estão andando no caminho certo e os que não estão. E toda vez que a nossa emoção fala mais alto, a gente perde, né, a sensatez. Por isso a Bíblia vai dizer que devemos ser sóbrios e vigilantes. Veja, a sobriedade. Não deixe a emoção falar mais alto. Pois muitos andam entre nós. Versículo 19. O destino deles é a perdição. O destino deles é perdição. Então você precisa identificar o dano que essas pessoas estão fazendo a si mesmas e irão fazer a todos aqueles que elas conseguirem influenciar. É preciso que a gente entenda de uma vez por todas o cenário de guerra em que estamos inseridos. Parece que pregar o Evangelho é meio que ser um hippie da década de 70, paz e amor. Jesus, ele faz questão de dizer que é o contrário. Vocês pensam que eu vim trazer a paz? Não, enganaram-se. Eu vim trazer a espada. E a espada vai entrar dentro da família de vocês. Uma família que de repente podia estar unida, 5 pessoas, 2 se levantarão contra 3 e 3 contra 2. O pai entregará o seu filho e o filho entregará o seu pai. Jesus diz que essa é a consequência do crescimento do Evangelho. Ah, não, mas eu acredito que Deus é amor. Eu também acredito, está na Bíblia, mas que amor você acredita que Deus é? Então é preciso que a gente tome um posicionamento, e é o que Paulo vai cobrar deles no capítulo 4, já no início. Sejam firmes.
Então é preciso que o cristão seja firme em relação às suas convicções. Nesse sentido, nós vemos que os não cristãos são mais firmes do que os ditos cristãos. É difícil você ver uma pessoa que se diz, né, homossexual, que não seja militante. Né? Falou de um, falou de todos, sente a dor e sai por aí dizendo um monte de impropério. É difícil você ver determinadas pessoas, né, que seguem caminhos escusos e não os defendam até a morte. E a gente que está no caminho certo tem vergonha de falar determinadas coisas e de viver determinadas coisas. Por quê? Porque na nossa sociedade isso é visto como politicamente incorreto. E daí? Na época de Jesus também, senão ele não seria crucificado pelos dele. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. E por que não receberam? Porque amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja, o cenário não mudou. Jesus ainda vai dizer, como odiaram a mim, odiaram a vocês, porque eu entreguei a vocês a minha palavra. Então, parece que há um movimento, dentro do movimento evangélico, que tenta nos esconder isso. E quer, a todo custo, nos fazer amigo do mundo. Parece que o papel do evangélico é agradar o mundo o máximo possível para que o mundo tolere a Cristo. Não, a gente não está atrás de agradar o mundo, nunca foi nosso chamado. Pelo contrário, aprendemos que aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Mas não é o que o movimento evangélico dos nossos dias ensina, de forma muito, muito clara, né? E tenta nos influenciar a sermos pessoas, né, conectadas com o mundo, né, e alinhadas com o pensamento do mundo. Não é isso que o cristão deve fazer. O destino deles é a perdição. E agora o diagnóstico. O Deus deles é o ventre. O que significa o Deus ser o ventre? A ideia é que as pessoas buscam autossatisfação. Mesmo na frequência na igreja. Eu venho na igreja quando me satisfaz. Quando não tenho satisfação, não vou. Eu faço isso porque me satisfaz. É como, por exemplo, quando, num determinado momento, as mulheres estavam visitando, eu acho que um grupo de apoio à criança com câncer, pessoas que não eram cristãs, familiares de pessoas que congregavam com a gente, quiseram participar. Então, não, é uma ação bonita visitar, né, esse grupo de pessoas que apoiam crianças. Eu também quero fazer isso. Mas por quê? Você não é dos nossos. Mas que absurdo, estão me excluindo. É claro, você não é dos nossos. Então, é preciso que a gente tome essa atitude, deixar claro, a gente não está aqui para ficar bonitinho na foto. Não, nós pregamos a mensagem de Cristo. Gostou? Que bom. Não gostou? Não posso fazer nada. É o que tem, é o que eu tenho para falar. Cada um vai falar do que tem no coração. É isso que vai sair da nossa boca. Então aqui ele diz, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. E olha que coisa, irmãos, isso é algo assim tão evidente e ao mesmo tempo para nós tão difícil de discernir, porque somos tendenciosos. E olha que coisa, o que significa ter o ventre como Deus? Veja, abra comigo aqui no Evangelho de Mateus, essa passagem é extremamente conhecida, mas agora a gente vai abordar com essa ótica. O apóstolo Pedro, no capítulo 16 de Mateus, ele diz que Jesus é o Cristo. Jesus diz, é isso mesmo, você acertou. Meu Pai que te mostrou que eu sou o Cristo, e se não fosse meu Pai na sua vida, você jamais diria o que você disse. Aí Jesus, logo depois, no versículo 21 do capítulo 16 de Mateus, desde esse tempo começou Jesus Cristo mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia.
E Pedro, chamando a parte. E quem é Pedro aqui? Pedro é o melhor amigo de Jesus. A gente fala muito de João, né, que João, aquele que era mais próximo de Jesus, porque ele ficou com a cabeça, né, no peito de Jesus na ceia. No momento da crucificação ele foi o único que ficou, né, e por isso Jesus fala, toma conta de Maria. Mas a pessoa que andou mais perto de Jesus, sem sombra de dúvidas, enquanto Jesus estava exercendo seu ministério terreno, foi Pedro. Até por conta da idade. Era um amigo. Então ele queria que Jesus se desse bem. Qual é o amigo que não quer que você se dê bem? Qual é o irmão de Cristo que não quer que você se dê bem? A grande questão é, o que é se dar bem? O problema não é querer que você seja feliz. A grande questão é, e o que é ser feliz? Então aqui no capítulo 16, melhor amigo. E não é o melhor amigo do mundo, é o melhor amigo na caminhada cristã. Pedro é crente aqui. Ele tinha acabado de fazer a maior afirmação da igreja, que Jesus é o Cristo. E Jesus tinha provado isso, nota 10, Pedro. E Pedro chamando a parte. E olha que coisa interessante, quando as pessoas querem nos desencaminhar, é assim que elas fazem. Eu não quero dizer nada assim, né? Mas assim, se seguir a linha que o pastor está falando, aí já sabe. Eu não quero, não diga que eu estou desencaminhando ninguém. Mas eu estava comentando, eu acho, né? Ontem meu filho mais velho estava lá, né? Casa com minhas filhas e meus filhos. Eu estava dizendo isso, né? Da característica que é uma pessoa dissimulada. É isso. Pessoa que não faz as coisas na frente, né? Tem que fazer por trás. E essa é uma característica dos maus obreiros, inclusive, né? Sorrateiramente, a gente viu isso ontem, né? Entra na casa de mulherinhas sobrecarregadas de pecado. A gente já viu isso na nossa igreja também, na nossa congregação algumas vezes. E Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo. Você entende que Pedro está reprovando aquele que ele tinha dito que era o Cristo? Ele já tinha feito a afirmação, tu és o Cristo, é perfeito, e agora reprova Cristo. Por mais que a gente veja a incoerência nisso, muitos da nossa geração têm seguido essa mesma incoerência. Olha, a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, e por que você não segue? Porque não obedece tudo que está escrito. Não é a palavra de Deus, só a Escritura? Não é ela que está certa sempre? Seja Deus sempre verdadeiro e o homem mentiroso? Sim, e não está seguindo por quê? Eu acho interessante porque é como a pessoa, né, que diz, eu sou discípulo de Jesus, eu quero ser discípulo de Jesus, e aí diz, não vou fazer isso porque tenho que voltar para avisar fulano e fulano. Não pode, desqualificado. E aí? Não, mas aí eu já acho que é forçação de barra. Não, foi Jesus que mandou fazer isso. Ele disse que quem coloca a mão no arado e olha para trás, não pode ser seu discípulo. Então é interessante. Até o mundo tem um padrão. Até o mundo tem um padrão. Mas parece que a gente quer que a igreja de Cristo não tenha padrão nenhum. Parece que para a grande maioria das pessoas, a igreja de Cristo tem que ser a mais desorganizada possível, né? Tem que ser algo assim, bem esculachado mesmo, porque é escória. Realmente quem pensa assim é o anticristo e aqueles que estão do lado dele. Infelizmente, alguns que se dizem cristãos têm seguido essa mesma linha, e Paulo já disse, são inimigos da cruz de Cristo. Versículo 22, tendo chamado à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Tem compaixão de ti, Senhor. Ou porque a sua vida tem que ser tão difícil, você é um camarada tão legal, meu Deus. Que nada, irmão. Depois você entrou nessa igreja, se fosse você, eu pensava melhor, tem tanta coisa lá em Itapuã, assim, sabe? Que pode ser mais tranquilo. Então veja que as pessoas, elas se aproximam da gente demonstrando uma aparente compaixão. Tem compaixão de ti. Sua vida não precisa ser tão difícil assim não, rapaz. Que é isso? Você não vai aguentar.
E é algo assim tão repetido nos nossos dias, que parece que para alguns a igreja virou uma espécie, né, de palco, de pregações motivacionais, ou de discursos motivacionais. Ou as vidas das pessoas estão tão difíceis, então quando elas vêm para a igreja a gente tem que motivar elas. Para quê? Para viver a vida errada que estão vivendo? Que nada, a vida é tão difícil, chega aqui o pastor me esculacha. Não vou mais. Né? Tenho compaixão de ti, Senhor. E aí ele dá uma de Deus. Parece que voltou o Éden aqui, né? Aquela serpente falando, serás como Deus, porque ele profetiza falsamente e diz, isso de modo algum. Você já olhou dessa forma esse versículo? Pedro dando uma falsa profecia? Não, Senhor, não vai acontecer. Já tentaram fazer um monte dessas falsas profecias comigo. Ainda bem que aqui tem um profeta verdadeiro, tipo Ágabo. Vai piorar. Não vai ser tão pior assim. Vai piorar. Graças a Deus. Mas tem graça. E a graça é sempre superior a qualquer provação que a gente passe. Porque Deus sempre dá mais. Tenho compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Olha o padrão, irmãos. É exatamente o que a gente ouve nos nossos dias. Parece que Pedro voltou à época do pessoal de Jeremias, lá da época de Jeremias, que Jeremias estava dizendo, o povo vai ser destruído. Não vai não. Deus está do nosso lado, esse pessoal não vai conseguir entrar em Jerusalém. Não vai. Foi Deus que mandou eles. Então, o povo pregando paz, quando não tinha paz. Pedro seguindo esse mesmo comportamento. Olha o cuidado que a gente tem que ter com aquilo que a gente ouve. De quem a gente ouve. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, hostes espirituais do mal, que habitam nas regiões celestes. Jesus sabia disso. Arreda Satanás. E aí ele olha no olho de Pedro e diz isso aqui, tu és para mim uma pedra de tropeço. Você imagina isso? A pessoa que te dá o melhor conselho, muitas vezes é essa pedra de tropeço. Ou vou arranjar uma oportunidade para você, que é 1 em 1 milhão, que em menos de 6 meses você vai mudar a sua vida. Só não te disse se era para melhor ou para pior, né? Vai mudar a sua vida, você tinha uma casa, vai ter 10, vai ser assim, sabe? Vai parar com esse negócio de sofrer, esse negócio de viver em perrengue, né? Contando centavos. Isso é coisa de crente, rapaz? Não! Vamos mudar de vida. Pois é o cão que está dizendo isso. Inclusive ele disse literalmente a Jesus, se prostrado me adorais, te darei o que quiseres. Você imagina? O que quiseres. Eu acho interessante que uma pessoa que congregava com a gente, ela me disse que ouviu uma vez o diabo falando, dizendo que se abandonasse a congregação e fosse congregar em outra igreja, o diabo ia fazer muito a vida dele melhorar. Ele disse, nunca farei isso. Fez sim, e ainda saiu falando mal dessa igreja, mesmo depois de ter dito o que disse. Porque veja, o fato de você saber que o diabo está te manipulando, nem sempre vai te assustar se ele estiver te agradando. Porque nós somos pessoas sensoriais. Você imagina você que está vivendo uma vida tão difícil, você chega num ambiente que todo mundo está te tratando bem, se preocupa com a comida que você quer comer, te prepara o melhor quarto, faz e acontece. Você vai achar isso ruim? Você vai achar isso diabólico? Pois é, a maioria das pessoas cai, mas cai de cara mesmo. É por isso que é tão fácil desencaminhar as pessoas. Basta dar a elas o que agrada. E olha, a gente aprende isso até no reino animal. Porque é isso que significa isca. Você dá a isca para o peixe de acordo com o peixe. Tem que ser o que ele gosta. Aí você bota lá e o peixe vai e acha que se deu bem. Então veja que o diabo não tem trabalho para desencaminhar muitas pessoas. Né? Por isso que é tão fácil para ele fazer o que faz. Veja que
Tu és para mim uma pedra de tropeço. O problema é você tomar cuidado para que outras pessoas caindo, você não caia também. É a questão do Salmo 73. Você vai dizer que aquela pessoa que está vivendo um falso evangelho, que está ganhando bastante dinheiro, tendo uma vida aparentemente melhor, você acha que essa pessoa é boa, próspera, a vida dela é feliz? É o perigo da prosperidade do ímpio. E entenda ímpio, ninguém é mais ímpio do que o falso crente. É um perigo assustador você olhar para a vida da pessoa e dizer, mas por que a minha vida não pode ser assim também? Sou crente. Por que Jesus também não pode também aliviar para mim em algumas características? Eu tive uma conversa com minhas filhas, precisei, aí elas me com pena. Pai, por que as coisas para você têm que ser tão difíceis? Papai, assim, eu sou cristão, você sabe que eu sou cristão, vocês dizem que não são, mas eu sou. Mas assim, independente da dificuldade que vocês acham que a vida de papai tem, papai é super feliz, como vocês veem. Que determinadas coisas que acontecem comigo, elas ficam sabendo, às vezes algumas eu até não quero que saibam. E hoje a reclamação da mais velha foi, meu pai, você fica sofrendo sozinho? Tem que aprender a dividir. Quase que ela me manda no psicólogo. Chega uma coisa assim, tem que aprender a dividir com as pessoas, fica sofrendo sozinho. Não, o papai não sofre sozinho, o papai embora. Né? Isso deixa a mãe, a menina já. Eu falo parecendo que é um bebê, né? Mas ela está grande. Porque a nossa vida é boa, independente dos sofrimentos que a gente passa. Irmão. Olhar para a vida do ímpio e achar que ela é boa é a mesma coisa que escarnecer do sacrifício de Cristo. É por isso que eu digo para os irmãos, à medida que o tempo tem passado, determinadas coisas me dão nojo. Então, uma pessoa elogiando a vida do falso crente, uma pessoa defendendo, como no nosso meio já defenderam falsos crentes, é algo assim digno, sabe, de vômito. Né? Deveria ser visto por nós dessa forma. Porque, veja, Jesus aqui, Pedro é o melhor amigo dele, mas Jesus não alivia. Pedro, você quer me derrubar. Olha que no capítulo 4 de Mateus, o próprio Satanás veio, não conseguiu. E agora Satanás usa o melhor amigo de Jesus. Porque ele não vai desistir nunca. Às vezes ele vai vir de uma forma que você identifica ele, é mais fácil. É assustador, mas é mais fácil. Quem já passou por alguma manifestação demoníaca sabe disso. Tem determinados momentos que você até se acostuma. Vocês já viram alguma manifestação demoníaca? Você até se acostuma, né? Porque você sabe contra quem você está lutando. É o cão ali. E quando ele vem disfarçado? Que você acha que é uma bênção de Deus? Aí que é difícil, irmãos. Esse cenário é que precisa muitas vezes de uma maturidade que a maioria não tem. Para discernir o bem do mal. Porque parece que a gente só aprende a discernir o bem do mal por sensações físicas. Bota na boca, não gostei. Ah, gostei, é bom. Não. A gente tem que saber a diferença do bem e do mal pelo que a Bíblia nos ensina. O homem pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você imagina satisfazer tudo o que você quer e perder a sua alma. Então aqui, Pedro, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus. Percebeu? Se você não estiver buscando as coisas do alto, não é que você não está buscando nada. Ninguém é neutro. Ninguém está sozinho aqui. Ou está andando com Cristo, ou está andando com Satanás. Sempre as pessoas estão acompanhadas. A gente que não vê, ou não quer ver. Porque aqui ele vai dizer, não cogita das coisas de Deus. Então, quando uma pessoa deixa de cogitar das coisas de Deus, automaticamente, você já deveria perceber que aquela pessoa está dominada pelas sensações do mundo. O Deus dessa pessoa se tornou o próprio ventre. É o que Paulo vai falar lá, e está diagnosticado aqui. Ou você busca as coisas do alto, ou você não é de Cristo. Veja, aqui ainda, em Mateus, só para a gente fechar aqui a conclusão e já voltar para Filipenses. Em Mateus, o Senhor Jesus vai falar exatamente nesses termos, aqui no Sermão do Monte. Essa passagem tão conhecida, irmãos, eu creio que é difícil de cada 10 cristãos, 10 não saberem essa passagem aqui.
Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar. E eu acho interessante que a gente aqui no português, a gente que fala português, pelo menos eu acho que é português que a gente fala, quando a gente fala português, a gente perde muito do significado original, porque na maneira como Jesus fala, mais até no hebraico do que no grego, né? Porque Jesus era judeu, então a ideia de primeiro lugar não é primeiro, segundo, não é sequência. A ideia de primeiro lugar é aquilo que você deve escolher entre uma coisa e outra, né? Então tem duas coisas que aparentemente são positivas. E o que eu devo escolher? Aí ele fala, em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar significa, se eu escolhi isso aqui, eu não posso mais. É como, por exemplo, quando um marido ou uma esposa diz sim no altar, ele está dizendo não. Não, pastor, nunca vi dizer não. Está dizendo, o sim para uma pessoa significa não para todas as outras. Porque senão vai ser adultério. Então, sim significa não também. Senão não é sim. E aqui, em primeiro lugar, é isso. Você vai buscar isso, ou então você busca as outras coisas. Mas eu acho que você deveria buscar isso, porque é o primeiro lugar. Como em Deuteronômio, eu ponho diante de você a vida e a morte. Eu queria que vocês escolhessem a vida. E essa passagem específica é exatamente isso que Jesus está ensinando. Mas a maioria das pessoas entende isso aqui. Não, de manhã eu fiz uma oração, o Senhor abençoou meu dia. Ou então eu segui aquele pastor não sei que Júnior, que faz a oração do dia. Ou aquele pastor do Tupetinho daqui de Salvador, que faz a oração da madrugada. E aí meu dia vai ser abençoado, porque em primeiro lugar eu busquei a Deus. Agora eu vou fazer o meu corre, que é para eu me dar bem. Porque está escrito lá em Mateus 6,33. Não está não. Você não entendeu nada do que está escrito. Você escolheu em primeiro lugar isso, é porque as outras coisas você escolheu abdicar. Porque o sentido é esse, inclusive. Afinal de contas, volte apenas, olha que coisa, alguns versículos, 24 de Mateus 6, 24, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir. Então esse é um ensinamento. Se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, e aqui não é só o reino de Deus, é a sua justiça. Isso vai mudar completamente a sua vida, porque agora a sua vida deve ser justa, uma vez que você é um cidadão do reino de Deus. E a exigência do reino de Deus é muito superior do que a exigência do reino dos homens. É como se a média para você passar no reino dos homens fosse 2, 3, e a média do reino de Deus é 10. Eu não estou acostumado com a média 3, até 5, assim dá para mim. Mas 10? É 10. Por isso que ou você busca isso, ou nem tente. Porque mesmo buscando de todo o coração, alma, força e entendimento, sabe qual é a nossa reação? Miserável homem que sou, quem me livrará do laço dessa morte? Quanto mais você busca obedecer a Deus, mais você vê o quanto você obedece pouco. E isso é para poucos, essa consciência. Porque a maioria não busca obedecer quase nada. E o pouco que desobedecer, né, acha que fez muita coisa. Né? É muito comum a gente ver esse tipo de atitude na igreja. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus diz, se a sua justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus. Escribas e fariseus, como eles eram no dízimo, eles davam o dízimo das mínimas coisas. Você imagina isso? Coentro, hortelã, comiam. Eles eram assim, sabe? Ler a Bíblia? Ler a Bíblia mais que o fariseu? Tá difícil. Evangelizar mais que o fariseu? Eles atravessavam o mar para fazer um prosélyto. E Jesus disse, você que é crente, a sua justiça tem que exceder a deles. Não, mas a justiça que ele está falando é a justiça de Cristo que recai sobre nós. Claro, também.
E por conta disso, fazemos coisas muito superiores àquilo que os fariseus faziam. Veja a vida de Paulo. Ele não atravessou só um mar, ele atravessou mares para pregar o evangelho. Ele não dava só o dízimo, ele dava tudo, ele deu a sua própria vida, deu o seu sangue, né? E as pessoas querem dizer que os evangélicos de hoje deveriam fazer menos que os fariseus pela motivação correta. Ó, que surreal isso! Para uma pessoa acreditar nisso, ela tem que estar muito endemoniada. Por quê? Porque se olha para Jesus, você vê que essa ideia não se encaixa. Se a gente tem que seguir Jesus como exemplo, como é que a gente vai fazer menos que os fariseus? E hoje em dia você tem um comportamento assim, sabe? De um crente diligente, rigoroso, zeloso, a pessoa te olha mal, viu? É fariseu. Todo zeloso com as coisas de Deus. Puxa, e não é para ser zeloso com as coisas de Deus, não é? É para ser zeloso com o mundo. Então, é para você ver a que nível a gente tem chegado. Exatamente como a Bíblia descreveu em relação ao cenário dos últimos dias. É só você ler a Bíblia, não? Né? Está aqui, está tudo aqui. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. A gente vai ver esse ensinamento em Filipenses. Não andeis ansiosos. O diabo, ele fareja a ansiedade. Porque a ansiedade, ele é meio que o zigoto. Vocês sabem o que é o zigoto, né? Aquela primeira célulazinha que vai gerar o embrião. Ele é o zigoto da incredulidade. Você começa a ficar ansioso, é porque você já está duvidando. E o diabo fareja isso, né? Dúvida. A gente tem que ter a firmeza, a convicção, que é para o cão sair correndo. Acho que o pai vai falar nisso, eu não vou dormir direito hoje. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Olha, repreendido, basta ao dia o seu próprio bem. Não vou ler desse jeito, não. Deixa eu mudar minha Bíblia aqui. Você quer mudar o que Jesus falou? Então, vamos voltar para Filipenses. Irmãos, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Você entendeu como é fácil ter o Deus como ventre? Basta eu olhar para o meu filho mais velho e querer que ele tenha uma vida feliz segundo o padrão do mundo. Meu Deus já é o ventre. Pastor, mas isso é tão assim, bonito. É, só se eu quiser que ele vá para o inferno. É interessante, irmãos, como a gente se perde tão fácil. E como para a gente ser achado é tão difícil. Veja que a porta que desencaminha a gente é larga. O caminho que a gente se perde é espaçoso. Versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. O Deus deles. A ideia é exatamente essa. Não tente, né, convencer essa pessoa a dar prioridade às coisas de Deus. Porque ela está dando prioridade ao Deus dela, que é o ventre. É por isso que você não convence uma pessoa a dar o dízimo. Você não convence uma pessoa a ser generoso. Você não convence uma pessoa a ser amoroso. Não, essas coisas você aprende quando você anda com Cristo. Se você não andar com Cristo, você nunca vai fazer isso da forma correta. Então a gente apresenta Cristo e este crucificado. Ah, pastor, mas se apresentar isso, ninguém vai querer seguir. Não, alguns poucos vão querer. Sempre foi assim. Visto que só se preocupam, a glória deles está... Veja, a glória deles está na sua infâmia. Infâmia é vergonha. E glória é no sentido de o que eles acham, o que eles tiram foto e botam na parede da casa. Sabe o melhor momento da vida? Está na sua infâmia. A ideia é justamente aquilo que eles se gloriam de dizer que Deus é na vida deles, é sinal do contrário. Então, se de fato você é uma pessoa tão abençoada, por que você
é tão avarento? Se você é uma pessoa tão abençoada, por que você murmura tanto? Se você é uma pessoa tão abençoada, por que você tem tanta dificuldade em perdoar aqueles que te ofendem? Veja que a grande afirmação dessas pessoas, né, você já viu o testemunho dessas igrejas da prosperidade? Estava com dívida, Deus pagou, estava doente, Deus curou, né? A empresa não estava indo bem, de repente se tornou multinacional. Então é sempre. E aí você fala assim, e aí? Você ficou rico e começou a ajudar quem? Não ajudou ninguém. É viagem para o exterior, é faz isso, é faz aquilo, é o dinheiro para o seu belo prazer, não tem nada para ajudar ninguém aqui. É infâmia. Isso é vergonhoso para um cristão. Mas as pessoas hoje em dia veem isso como algo que devem se gloriar. São esses os testemunhos que aparecem na televisão. Né? Fazem até propaganda. Bom, então aqui, já naquela época, a glória deles é vergonhosa. É para nós uma vergonha. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Exatamente o que Jesus descreve lá na questão de Pedro. Pedro, você deixou de se preocupar com as coisas de Deus para se preocupar com as coisas do homem. Só se preocupam com as coisas terrenas. Vamos voltar rapidamente. Eu já vou concluir. Eu disse para vocês que os sermões do estudo duraram bem menos do que duravam. E hoje não vai ser diferente. Aqui, nessa passagem que eu falei para vocês, só se preocupam com as coisas terrenas, a gente vai ver esse mesmo tipo de ensino de Jesus em várias outras passagens da Bíblia. E no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala da parábola que é a chave para entendermos todas as parábolas, em Mateus 13, se eu não me engano, é a parábola do semeador, Jesus ele vai dizer justamente sobre esse é o diagnóstico daquela semente que cai no meio de espinhos. E ele diz aqui, no versículo 22 de Mateus 13, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Percebeu? Eles ouvem a palavra. Porém, os cuidados do mundo. Você percebeu? Então quer dizer que eu não posso ser cuidadoso com o mundo? Depende. Demos o exemplo ontem de Marta e Maria. É errado você ser uma boa dona de casa, ou um bom dono de casa, vamos dizer depois que eu sou machista. Então você manter a sua casa limpa, passeada, isso é errado? Não se você fizer isso da maneira correta. Mas se essa for a sua prioridade, está errado. Ah, pastor, eu tenho um toque. O que é toque? Transtorno obsessivo compulsivo. Eu não aguento ver nada fora do lugar. Então comece a tratar isso com oração. Precisa tomar remédio. Orar. Por quê? Porque você pode dar uma de Marta e ser repreendida. Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas somente uma é necessária. Então tem determinados momentos que a casa pode virar redemoinho. Pode parecer que passou um tsunami. Eu estou buscando as coisas de Deus, depois eu ajeito lá o que tiver que ajeitar. Então é isso que tem que ser. Então não é assim, tem que ser desarrumada? Não. Mas na hora que você escolher entre uma coisa e outra, então fica desarrumado. Porque o diabo sabe. Então quer dizer que você sentou para ler a Bíblia. Para tirar sua atenção da Bíblia, é só fazer alguém derrubar algum copo? Aí você já sai de lá e vai limpar? É só você ouvir que a descarga tocou e você já vai no banheiro para saber se a pessoa usou o banheiro corretamente? Não pode, irmão. Você está aqui concentrado. Não pode perder o foco. É isso que Jesus está dizendo. Não, Maria escolheu a boa parte. Então, quando ele diz cuidado do mundo. O cuidado do mundo é pecado? Está escrito aqui. Não pode não. O cuidado da gente é com o reino de Deus. E as demais coisas, ele está fazendo. E a fascinação das riquezas. Veja, irmãos, a fascinação.
Ah, pastor, eu não tenho esse problema. Deixa de ser mentiroso. Não, a gente olha com a caneta. Rapaz, a caneta do pastor tem 4 cores, a minha tem uma só. Rapaz, 4 cores. Eu que gosto de fazer as coisas assim, de desenhar. Rapaz. Então, quando fala fascinação de riqueza, não está dizendo que todo mundo aqui quer ser Elon Musk. Não. A ideia de riqueza é a insatisfação que você tem. Então, isso que é fácil. Então, você entender que uma pessoa que tem uma TV de 43 polegadas é muito mais feliz do que você que tem uma TV de 20. Boa, 43 polegadas dá para ver tudo. E aquela 4K? Parece que a imagem sai. Você fica até assustado, né? Imagina você tá vendo um filme, o ator sai da tela, fala com você, depois volta para a tela de novo. Né? Rapaz, esse pessoal deve ser feliz, tem 4K. Nossa, eu esqueci. Aí você olha, por exemplo, né? Uma pessoa que tem um carro aqui, né? O Paulinho daqui a pouco está com o carro dele. O problema vai ser achar uma garagem. Porque lá não tem garagem das pontas, até onde eu sei a rua dele não passa carro. Aí de repente ele olha para alguém que tem uma casa e fala, rapaz, carro é bom você botar na garagem, carro dormir na rua, não é de Deus não. Veja, você pode olhar para o cabelo de uma pessoa, olha o cabelo de como bonito, esse branco assim, sabe? Recentemente ele deu uma coloração para ainda mais ainda bonito. Veja, o corte de cabelo de Kim é super despojado, eu acho que talvez eu vou fazer igual dele. Então assim, você olhar para as coisas e você sabe se fascinar com aquilo. Você já viu como o pessoal fala iPhone? iPhone, rapaz. Quando a pessoa fala iPhone para mim, eu chego a me tremo. Aí a pessoa, o seu como é o meu Xiaomi. O meu telefone fala mandarim. Esses dias minha filha estava me dizendo, meu pai, eu sei demais. Eu falei, por quê? Porque segundo elas, tem o iPhone, aí tem a Samsung, aí tem várias e tem a Xiaomi. Né? Aí tava falando lá que queria não sei o que, meu pai Xiaomi. Outro dia eu falei, não pai, qualquer coisa, se eu for trocar de telefone, eu dou isso. Desse eu não quero não, pai. Não, o seu Xiaomi, não. Xiaomi? E eu falo que meu telefone é até bíblico. Ele disse que meu telefone é pouco. Então se você espera muito dele, não compre. Ele já diz no nome, é pouco. Né? Então assim, você vê que Deus ele faz tudo certinho. Mas porque a riqueza fascina, irmão. E não precisa muito para te fascinar. Sabe? Imagine que você é uma pessoa que gosta de cozinhar. E aí na sua casa você tem um fogão que não tem forno. O seu forno quebrou há não sei quantos anos. E você quer fazer bolo, lasanha e não tem. Sua vizinha, você sente o cheiro da lasanha e do bolo. Para que eu possa ter um fogão? Para fazer uma lasanha, aquela lasanha. Então não precisa. Você percebeu como é fácil a gente se fascinar? É fácil. Então a gente lê passagens como essa e não aplica na nossa vida, sabe por quê? Porque não entende. Acha que fascinação com a riqueza é ser bilionário. Não! O que Jesus está dizendo aqui é pouca coisa. É você olhar para aquele que tem um pouco mais que você e achar que ele é mais feliz que você porque ele tem um pouco mais. Ou achar que Deus abençoou mais ele porque ele tem um pouco mais do que você. Não, de jeito nenhum. E aí você já se torna infrutífero, que é o diagnóstico aqui dessa semente, desse solo. Preocupação com as coisas do mundo, cuidado do mundo, fascinação das riquezas, sufocam a palavra. Percebeu? A ideia é que a palavra ela vai ser limitada na sua ação, na sua vida, por quê? Porque você não vai ter tempo para ela. Então, você sabe que tem que fazer determinadas coisas, mas você não vai ter tempo, porque o seu tempo vai ser para os cuidados do mundo e para você procurar ter uma vida um pouco melhor do que você tem. E uma das coisas mais perigosas é a gente dizer que quer dar uma vida melhor para as pessoas que a gente ama. Satanás ama isso. Nos enganar desse jeito. Eu tenho 3 filhos. Como eu queria dar uma vida melhor para eles? Mas isso é uma receita para eu ir para o inferno e levá-la junto comigo. Eu já sei disso. Né? Então, é preciso que a gente tenha muita convicção para dizer não. Spurgeon, ele entendendo isso, ele fala uma frase que muitos não percebem a profundidade do que ele está dizendo.
Spurgeon disse que na vida do cristão é mais importante aprender a dizer não do que aprender grego. E olha que o Novo Testamento foi escrito todo em grego. Se você aprendesse grego, ia te ajudar muito na compreensão de textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, perdão. Mas ele diz, aprender a dizer não é mais importante do que aprender o idioma grego, que foi escrito no Novo Testamento, no original, em grego. Então o cristão dizer não, sabe para quem? Para você. Porque dizer não para os outros, né? É até de boa. Não! Né? Dependendo se você não gostar da pessoa, ainda você sente prazer. Não! Você vai querer meu sorvete? Não vou te dar. Né? É o cão, né? Então pode ser. Mas então, não é não para você. Né? Você dizendo, rapaz, eu queria tanto. Tudo bem, senhor, não vou querer aquele negócio aquele telefone da maçã mordida, não, porque ali já está na cara que é do cão, maçã mordida. Mas um Samsung, a promoção, vai ser não sei quanto. Né? Então, e não é que é pecado. A ideia é, você está fazendo isso por quê? Porque entende, irmão, se você for uma pessoa que trabalha em determinado segmento, determinados instrumentos não são luxo, são seu material de trabalho. Então, você trabalha na questão de design gráfico. Você tem um computador com bastante giga, não sei o que, aqueles computadores que tem que ter, né, placa de vídeo, isso assim, não é luxo. Isso é o essencial para você trabalhar. Mas você ter isso sem precisar. Porque esse aqui é um computador desse, o máximo que você faz é jogar. E ver e-mail, que você podia ver até no celular, né? E ficar assistindo o YouTube na tela do computador. Pelo amor de Deus, irmão, qualquer computador serve para isso, né? Não, mas eu gosto de computador de luxo. Aí não pode, né? Aí realmente não pode. Por que eu estou falando isso? Porque cada caso é um caso. E o cristão tem que saber justamente dessa maturidade de discernir, como está escrito em 1 Coríntios. Nós discernimos todas as coisas. Então aqui, ele vai ensinar isso, como os cuidados, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica... E aí, para a maioria das pessoas, parece que aqui está de boa. Fica infrutífera. Rapaz, será que essa pessoa é condenada? Será? É claro que é condenado. Toda árvore que não der fruto é cortada e lançada no fogo, irmão. Não, pastor, mas ela só não deu fruto. Ela recebeu a palavra. Então são aquelas pessoas que estão na igreja, elas ouvem, elas muitas vezes vão concordar, porque é bíblico. Mas você olha para o testemunho, e é sempre a desculpa, não estou ocupado, não sei o quê, não é aquele dali, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho aquilo. Sim, não está me dizendo nada. Por quê? Porque Jesus nos chamou para renunciar a tudo, segui-lo e carregando uma cruz. Então, voltando agora para o nosso texto, para a gente já concluir, no capítulo 3 de Filipenses, eu achando que ia falar do 4, mas quem sabe, né? Milagres acontecem. O destino deles é a perdição, versículo 19. O Deus deles é o ventre. Você entende como é fácil nos tornarmos ídolos do nosso próprio ventre? Nos tornarmos idólatras, perdão, do nosso próprio ventre? Fazermos do nosso ventre um ídolo, quando a gente traça um objetivo para a nossa vida, e aí é aquilo ali. Eu vou atingir essa meta, doa quem doer. Sim, se a meta fosse igual a Jesus, tranquilo. Mas nunca é. Eu vou comprar aquela casa, eu vou sair desse lugar, eu vou passar nesse concurso, eu vou casar com essa pessoa, né? Eu vou fazer assim. Sabe, a pessoa fica obstinada com aquilo ali. E ainda quer usar Jesus como trampolim, na maioria das vezes. Jesus sabe quando ele está sendo usado e quando ele está usando alguém como vaso precioso. Então aqui no versículo 19, só se preocupam com as coisas terrenas. E é interessante que quando uma pessoa só se preocupa com as coisas terrenas, ela nunca vai aceitar que você diga isso para ela. Ela nunca vai admitir que ela só se preocupa com as coisas terrenas. Ela talvez, no máximo, admita que está dividida. Mas você nunca vai encontrar uma pessoa
admitindo que está dominado pelos desejos terrenos. É sempre a mesma, não tenho tempo, ou eu queria tanto fazer mais, ou sabe, eu me sinto tão mal. É como uma pessoa que diz, estou tanta vontade de deixar de comer doce. Você está me dizendo que está com vontade de deixar de comer doce e não parou de comer doce por quê? Não consigo. Não, você não consegue porque não tem vontade. Se você tivesse vontade de não comer doce, quem vai te obrigar a comer doce? Você está me dizendo que na sua casa você não quer comer doce, aí vem alguém, abre sua boca, enfia o doce e faz você mastigar e engula! É isso? Porque a vontade, irmãos, é o que te domina. Então, você diz assim, eu queria deixar de comer doce, mas não consigo, porque quando eu vejo um doce, me dá vontade de comer o doce todo. Aí sim, tem um pouco mais de sinceridade. Mas dizer, eu tenho tanta vontade de ser mais crente, e o que está impedindo? Não, mas eu tenho minhas responsabilidades. Então largue elas. Vai ser crente. Você acha que Pedro e João não tinham responsabilidades? Quando Jesus chamou eles estavam de férias? Não, de férias não. Eles tinham acabado de bater o ponto. E eu acho que tudo que eles queriam era um descanso, né? Imagina você sair num trabalho cansativo, ainda mais pescador, de madrugada. E Jesus diz, e aí? Está achando difícil pescar peixe? Não, você não viu nada. Agora vocês vão ser pescadores de homens. E não prometeu salário nenhum, viu? Não teve acordo, não fez contrato de honorário, nada de contrato. Vai seguir? Bom, vamos seguir. Com Mateus a mesma coisa. Então veja que o que falta hoje em dia nas pessoas é sinceridade. E quando eu falo sinceridade, não é sinceridade comigo. É sinceridade com elas mesmas. E dizem que estão seguindo o caminho de Cristo, quando na verdade não estão. Então, se isso fica evidente para alguém que vê de fora como eu, imagine, a pessoa já deveria ter percebido isso antes, porque eu só vejo o que é externo. Então, determinadas lutas que eu tenho contra o pecado, vocês talvez nem imaginem. Se bem que eu falo demais de mim, né, no púlpito. E vocês devem, rapaz, dificilmente um pastor vai ser mais pecador do que o nosso, porque ele fala, pegar os vídeos, então, rapaz, ele faz isso, faz aquilo, né? Eu faço, né? E luto contra o pecado. Mas você não sabe de coisas que eu luto muitas vezes em silêncio. E vocês deveriam ter essa luta também, em relação a coisas que a gente tem na mente. E como Lutero disse, eu não posso impedir os pássaros voarem sobre a minha cabeça, mas com certeza eu posso impedi-los de fazer ninho na minha cabeça. Né? Então aqui, para a gente concluir, hoje, né, se Deus permitir, em breve vamos ter culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vai ser uma coisa assim, né? Pois a nossa pátria, e aí Paulo diz, a nossa pátria está nos céus. Isso não é dito de forma aleatória, isso é especificamente importante para o pessoal de Filipe. Lembram que eu disse para vocês que Filipe era uma colônia romana? É diferente de você ser uma província, como o caso de Éfeso. O mundo conhecido naquela época era dominado pelo Império Romano. Então você tinha uma província na época, por exemplo, aquilo que a gente chama de Israel hoje, era a província da Palestina, né? Tinha Jerusalém e tal. Então tinha Éfeso, ficava naquela província da Ásia, tinha Galácia, Capadócia. Então você tinha, mas quando você tinha determinadas cidades, como a cidade de Filipos, ela era uma cidade onde ela era como se fosse uma extensão de Roma. Soldados, né, militares de alta patente recebiam terras nesses locais que eram, né, locais assim meio que paradisíacos, para que eles fossem viver na sua aposentadoria. E Filipe era uma cidade assim. Isso, ela tinha essa colônia romana. Não tinha tanto romano lá em Filipe, né, que não tinha espaço para os outros. Paulo não encontrou nem sinagoga lá. Ele vai encontrar depois, quando ele segue adiante na viagem missionária, ele encontra sinagoga em outras cidades. Filipe não tinha, porque era maioria romana, era uma colônia romana. E se você acha que o pessoal dos Estados Unidos é patriota, né? Não sei se você já foi nos Estados Unidos, principalmente se você for num estado americano chamado Texas, fica no meio dos Estados Unidos, de cada 10 casas lá, você vai ver 9 com a bandeira americana no umbral da porta, assim.
Eu passo numa rua assim, é cheio de bandeira americana em cada casa. Eles fazem questão de dizer que eles amam o país dele, né? E Roma era muito mais. Os romanos idolatravam Roma, né? Eles matavam e morriam pela pátria romana, né? E Jesus está dizendo aqui, Paulo está dizendo isso de forma proposital para essas pessoas. A nossa pátria não é aqui na terra. A nossa pátria, é o que ele diz, está nos céus. É por isso que, um tempo atrás, determinada vertente política aqui no Brasil quis vincular a ideia, né, de política e religião se misturarem. Então, Deus acima de tudo, Brasil acima de não sei quem. Né? Esse não é possível, né? Que alguém caiu, a maioria. E Paulo está dizendo, a nossa pátria está nos céus. Parece que para essas pessoas essa parte faltou na Bíblia deles. Nossa pátria está nos céus. A ideia de pátria é a bandeira da gente. É a nossa casa. É aquilo que a gente se sente vinculado desde o nascimento. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Veja que o cristão, ele vive em uma espera. O momento em que se encontrará pessoalmente com o seu Salvador. Muito parecido, em certa medida, com a cura de Jesus que está lá no Evangelho de João, quando Jesus cura o cego. Ele curou o cego, mas o cego nunca tinha visto Jesus, era cego. Jesus fez lá, né? Ele disse, vai se lavar no tanque lá, e ele começou a ver, mas ele nunca tinha visto quem foi que salvou ele, quem curou ele. Depois daquela loucura, mas quem foi que salvou? Foi Jesus, ele não viu Jesus. Levam ele vai antes para o sinédrio, antes de ver Jesus, e ele defende Jesus lá sem ver. Não, mas foi Jesus, sim, foi Jesus. Mas ele é do mal, ele não faz nada de Deus, ele é contrário à palavra de Deus, ele olha para o pessoal lá do sinédrio e enfrenta. Então, uma coisa eu sei, se ele não fosse de Deus, não podia fazer o que fez. O pessoal fica indignado com ele, diz, você nascido todo em pecado, quer ensinar a gente. Os pais dele, você imagina se tem um filho cego e alguém curar e você não defender. Pois é, os pais. Os pais dele vão dizer, vem cá, e aí, esse negócio aconteceu com seu filho? Me tire de lado. Mas eu posso dizer que meu filho era cego, ele nasceu cego. A gente estava lá quando ele nasceu cego. Agora ele está vendo quem foi que fez o quê. Olha, não tem nada a ver com isso. Você imagina deixar o filho, né, solto. Esse é o amor dos pais, de hoje principalmente, né? É limitado. Quando vê o negócio pegar para um lado assim, né? Por isso que quando você tem um amor cristão, até as crianças percebem que seu amor é diferente dos demais. É impressionante isso. Vale a pena. Então aqui, o cego, quando ele está saindo, né, meio que escorrachado mesmo, empurrado de lá do sinédrio, Jesus está lá esperando ele. E aí, tudo bem? Ele curou, não foi? Você sabe que o Salvador está vindo. Eu não vi nada, sou eu. Eu que sou o seu Salvador. Então, a gente vai ter esse momento também. A gente não viu Jesus face a face ainda, mas a gente vai ver. E a gente anseia por esse momento como cristão. É isso que Paulo fala. E olha que Paulo tinha visto Jesus. Mas ele queria vê-lo lá. Então, nós como cristãos, é por isso que tem gente que diz, olhe para Cristo. Quem te diz isso, normalmente nunca olhou. Porque você dizer, olhe para Cristo sem chorar muito antes, você vê logo que é fraude. Né? Olhe para Cristo. Sim, você olhou? Você já olhou para o seu Salvador? Já viu o que ele fez por você? E é essa vida que você vive? É assim que você demonstra gratidão pelo que ele te fez? Estranho, né? É o diagnóstico da nossa geração. Estranho. Dizem que ama a Cristo e quebram a guitarra, mas não constroem nada.
Dizem que amam a Cristo e pulam e gritam, mas não são capazes de perdoar e amar. É a nossa geração. Só você olhar nas mídias que eu falei, que você vai ver que é isso que é disseminado. Começa entre os jovens e vai, se propagando pelas idades. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Percebeu? O nosso corpo é de humilhação, irmãos. E a ideia de corpo de humilhação não importa se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, você vai sofrer, mesmo que você fuja do sofrimento. Não sei se vocês viram, o espírita mais famoso da atualidade é um baiano, Divaldo Franco. Está internado com câncer. As pessoas, aquela Preta Gil, filha de Gil, está lutando contra o câncer também. Então, o corpo humano é isso. Tem prazo de validade. E o pior, a gente não sabe. Tem gente que tem um prazo de validade maior, tem gente que tem um prazo de validade menor, tem gente que vai morrer de determinada doença, tem gente que vai morrer de outra. A gente não nasce sabendo. Não tem um livro que a gente recebe quando nasce, que vai morrer desse jeito. Não, quem sabe é Deus. Nosso último dia já estava decidido antes de começar o primeiro dia da gente aqui. É o que a Bíblia diz. Por isso que o cristão sabe que não pode fugir do inevitável. Mas aqui ele diz, transformará o nosso corpo de humilhação. Então não adianta você fazer uma embalagem bonita, o conteúdo é frágil. Nós somos frágeis. Não adianta querer aparentar força, não somos. A gente se pressionar demais, a gente enlouquece, irmão. As principais enfermidades da atualidade, pelo menos nos últimos anos, têm sido as enfermidades psicológicas, psiquiátricas. Tem crescido assombrosamente. Por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo assimilar a rapidez do mundo que a gente vive. Então, é comum você ouvir o que a gente já falou algumas vezes. A gente começou o ano aparecendo ontem, semana que vem é dezembro. E aí? Então é isso. E não é que o mundo está andando rápido, é que o mundo está andando rápido e as informações estão muito rápidas. Então você pega o celular, irmão, se você não souber lidar com esse instrumento, você fica louco. Tem um negócio chamado feed. Você sabe o que é feed? Eu descobri outro dia. Feed é você ficar passando as coisas para cima. É só aquelas informações, fica aparecendo ficção científica assim. E você não tem um processador que possa processar aquela quantidade de informação. Por isso que os adolescentes estão sofrendo tanto. Coisas que adolescentes falam, fazem, e só adultos falavam e faziam antigamente. Porque o mundo tem mudado nesse sentido. E como cristãos, a gente precisa entender, não adianta você querer dar uma de bonzão, você não é. Não adianta você querer ser como bonzão, porque ele não é bonzão, você também não vai ser. Então tem gente que pousa disso e daquilo. Mas se você é crente, você sabe que não é. A pessoa vai dizer, não, eu sou de aço. Não é, irmão, não tem ser humano de aço. Viu? E até super-homem tem criptonita, por isso cuidado. Porque em Batman vs Super-Homem, ele morreu. Pastor, eu queria tanto assistir esse filme, você está dando spoiler, pelo amor de Deus. O filme tem mais de 10 anos, você está querendo dizer que eu dei spoiler agora? Então, cuidado. Transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. É por isso que o cristão está sempre com a ótica do céu. Naquilo que vai acontecer conosco, naquele grande dia que durará para sempre. Então não adianta, irmãos, a gente, sabe, é uma insensatez desmedida a gente dizer que confia nisso aqui e investir todo o nosso tempo na terra e não nas coisas do alto. Investir tanto nas coisas da terra e tão pouco nas coisas do alto. Veja que o ímpio fazer isso é compreensível, mas um crente professo fazer isso. As coisas do alto deveriam ser aquelas que a gente mais gasta tempo, mais procura. Segundo a eficácia do poder que ele tem
Perceba, de até subordinar a si todas as coisas. O que Paulo quer dizer com isso aqui? Ele está querendo dizer a famosa frase que a gente repete de forma hipócrita: Deus está no controle de tudo. Veja que dizer essa frase, qualquer falso crente disse. Deus está no controle de tudo. Aí está depois você se descabelando. Poxa, mas não é Deus que está no controle de tudo? Não, eu sei que Deus está no controle de tudo, mas também faça por ti que de lá eu te ajudarei. Eu sei que Deus está no controle de tudo, mas não. Deus está no controle de tudo, então você deveria dar mais crédito a Ele. E não é o fato de você dar crédito a Deus no sentido de apenas confiar nele, mas é confiar nele para você conseguir abdicar das coisas que você precisa abdicar. É arrancar aquele olho que te faz tropeçar, é lançar fora a mão que te faz tropeçar. Para isso tem que confiar em Deus. Para isso você tem que acreditar naquele que está te dizendo o que fazer. Dê crédito a ele. Foi justamente o que o jovem rico não fez. Veja que o jovem rico se aproxima de Jesus como a maioria dos evangélicos de hoje. Ô mestre, e aí, o que eu faço para ir para o céu? Mais ou menos isso que ele pergunta. E Jesus diz: tranquilo, vamos para o céu, vamos, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. É isso que ele não queria, não era o caminho. Mas Jesus deu o caminho. E qual foi o problema? O caminho é estreito demais, não dá para mim não. Tem um mais fácil, mas não tem não. É esse aqui, só tem esse. E aí fica um monte de gente na igreja procurando um caminho mais fácil. Não tem. Tem aqueles que vão mentir para você. E vão dizer que tem, mas não tem. Eles estão condenados e estão condenando também aqueles que o seguem. Então é preciso que a gente tome cuidado em relação à nossa própria alma, nesse sentido. Porque ele tem poder de subordinar todas as coisas assim. Quem diz como as coisas serão é o Senhor. Estava falando com o Mateus ontem, que saiu uma previsão do tempo, que ia ser chuvoso até quarta-feira, se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, não chove. Mas a previsão é de chuva, mas se Deus não quiser, não chove. E pode ter previsão de sol, e se Deus quiser mandar dilúvio não, né? Porque não vai morrer mais, não vai mais acabar a terra, mas mandar um grande temporal, manda. Então, ele tem poder de subordinar para si todas as coisas. E a gente deveria confiar naquele que tem todo o poder. E não nas ameaças terrenas apenas. E eu quero concluir, já passei do meu limite, eu quero estar sempre terminando antes das 9, mas a gente já terminou aqui em Filipenses, eu vou concluir aqui, se Deus permitir, vamos continuar no capítulo 4, mas eu queria fechar essa noite com vocês, numa passagem que está no Evangelho de Mateus, onde Jesus está mostrando justamente que a gente deveria confiar nele, confiar plenamente nele. Então, aqui no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, Jesus ele vai dizer, ele vai instruir os 12, ele escolhe os apóstolos, ele instrui, ele envia, mas ele dá demonstrações e estímulos. Ele diz no versículo 16 do capítulo 10, eis que vos envio como ovelhas para o meio. Que coisa atrativa, né? Mas a maioria dos evangélicos está pensando que é assim, eis que vos envio como lobos no meio de ovelhas. Parece que são os evangélicos que saem por aí matando, batendo, porque se Jesus é do nosso lado, a gente domina todo mundo, quebra todo mundo no pau, né? E aí a gente que prevalece, e se alguém for contra mim, machado da matança. Parece que é isso, porque é o que se ouve. Jesus está dizendo que as ovelhas somos nós. A gente não é o lobo. Nem deveria querer ser. E eis que eu quero que vocês sejam prudentes como as serpentes. Mas, Senhor, serpente não é um referencial ao cão? Pois é, ele é prudente. Ele se disfarça de anjo de luz quando precisa enganar. Ele manda os seus ministros se disfarçarem de ministros de justiça. Ele vive ao derredor. Ele não para.
de fazer o que ele quer fazer, que é o mal. Enquanto que a gente vive o tempo todo querendo botar as pernas para cima e descansar. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Você já viu alguma pomba reclamando de comida? Agora também não viu nenhuma morrendo de fome, viu? Sejam simples como as pombas. E acautelados dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Especificamente se cumpriu na vida do apóstolo Paulo. Senhor. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão. E o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim. Pastor, e se eu perseverar quase até o fim? Você já sabe. Então, quase você foi salvo. Igual ao rei Agripa. Quando, porém, os perseguiram uma cidade, eu fugi para outra. Porque, em verdade, vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre. Então, se você é discípulo de Jesus, por que você acha que você vai ter uma vida mais fácil que a dele? Menos difícil do que a dele? É o servo como seu senhor. Se chamaram a Beelzebul, dono da casa, quanto mais a seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei em plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai aos eirados. E aqui o que eu queria falar com vocês. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Percebeu? É só aqui que o diabo vai e o mundo. Só no corpo eles podem atingir. Agora, muitas pessoas desconhecem, ou pelo menos fingem desconhecer, que corpo inclui o nosso psicológico. Então, vai abalar sim o nosso psicológico. Mas entenda, o seu psicológico deve ser dominado também pelo espiritual. O psicológico faz parte do nosso corpo. Mas o Espírito que nos foi dado é muito mais poderoso do que o Espírito que age por meio do mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé em Cristo Jesus. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? Asse era uma moeda de pequeno valor. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Percebeu? Se até os pássaros só morrem se Deus deixar que morram, um pássaro, um passarinho. Imagine a gente. E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Tem pessoas que, por exemplo, como o Quinho, que é fácil. Tem pessoas como, no caso do irmão Paulinho, que já é difícil. Muito cabelo ali, Então, mas estão todos contados. Você imagina, irmãos, contar os cabelos da nossa cabeça. Até do ponto de vista. E hoje a gente tem tecnologia para tudo, Mas até isso é difícil. Pode ser que tenha tecnologia, vai contar fio por fio, e depois tem não sei quantos fios na sua cabeça aqui. Mas Deus sabe disso, antes de todos. E a ideia aqui é demonstrar o seu controle absoluto sobre os seus. Nada acontece conosco sem que antes o Senhor tenha autorizado. A gente vê isso desde a época de Jó. Satanás quer tocar em Jó, é Deus que autoriza. O diabo que dava tapa no rosto de Paulo, foi Jesus que tinha enviado, não é que Jesus tinha autorizado. Jesus que tinha enviado.
E quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois. Amém? Não, pastor, mas é perigoso. Pastor, Alto das Pombas já é perigoso, mas Córrego de Farias. Amém? Você está com medo de quê? E não tem mais inclui quando algum parente seu fica doente. Não tem mais. Quando você tem um diagnóstico, né, de alguma coisa mais grave, não temer em momento nenhum. Não tem mais. Porque se a gente está desesperado, de medo por alguma coisa, é porque a gente parou de confiar no Senhor. Ou a confiança vence o medo, ou o medo, né, mostra que a gente nunca acreditou em Deus, como disse. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai. E foi justamente assim que eu comecei hoje o estudo. O seu nome é conhecido aonde? Em que meio? Nos homens ou na sala do trono? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai. E não é dizer que é crente, não, irmão. Confessar Jesus não é dizer que é crente. Confessar Jesus é fazer as coisas a ponto de ter inúmeros prejuízos. Enquanto você não começou a ter prejuízo por ser crente, não acha que você está confessando ele. Diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim mesmo para causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria. Parece que isso não está escrito aqui. Parece que não está escrito, porque o comportamento de muitos, assim, né, é estranho em relação a essa assertiva de Jesus. Quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Veja, todas essas são excludentes, irmãos. O caminho só vai funilando. Ele não alarga em momento nenhum. É impressionante como as pessoas criam expectativas de que ano que vem vai melhorar. Lá na frente vai ser... Não, você vai ser mais feliz. Por quê? Porque você vai virar mais crente. E a nossa felicidade está no Senhor, e não nas circunstâncias. Mas a nossa vida, a tendência é afunilar as coisas. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perde-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, percebeu? Tem um jovem nos Estados Unidos que tinha tudo para ter uma vida maravilhosa, segundo o padrão americano. Estudioso, de boa aparência, e ele larga tudo para evangelizar índios. E não é qualquer tipo de índio, não. Eram índios que tinham raiva do homem branco e que tinham extrema violência, né? Hostilidade. E ele tem isso no seu coração de se preparar para evangelizar esse pessoal e morre fazendo isso. Mas ele deixou para nós essa frase: às vezes a gente tem que dar o que a gente não tem, para que a gente possa ganhar o que a gente não pode perder. Glória a Deus. Eu já falei sobre isso, a gente já viu isso na época que tinha uma pessoa que congregava com a gente que quis abrir uma igreja na Roça da Sabina e que se achava parecido com esse jovem. Conseguiu enganar alguns. Hoje em dia já ficou evidente a todos que ele nunca seguiu o caminho que esse jovem seguiu, pelo contrário. Ele queria só enganar enquanto desse, para ter o maior número de lucro
que realmente teve. Passou gente para trás, conseguiu aumentar e muito o patrimônio dele, estava em busca de um casamento, encontrou também. E tem gente que ainda pode olhar para essa pessoa como alguém inofensivo. Não sei, acho que é perigoso para você se você diz que uma pessoa dessa é inofensiva, né? Então é preciso que a gente tome cuidado, porque está tudo escrito aqui. Se você quer esse tipo de vida, siga o caminho desse e de tantos outros que passaram por aqui. Mas se você realmente quer seguir a Jesus, você vai se sentir perdendo a sua vida a cada dia. Eu tenho 15 anos seguindo esse caminho e eu só fiz perder do ponto de vista material e sentimental. Não me arrependo não. Minha vida é maravilhosa, é muito melhor do que no começo. Mas assim, se você está achando que vai ganhar alguma coisa e que vai ser feliz do ponto de vista do padrão do mundo, não vá não. Não é para você aqui não. No primeiro pega para capar, você sai correndo de medo. Porque outro dia uma pessoa estava dizendo, pastor, eu fiquei tão assustado. Não passa. Porque tem conflitos na igreja. E os conflitos é onde? Você acha que Satanás está querendo destruir o quê? O mundo? O mundo já é dele, o mundo já... Ele quer entrar nos poucos redutos que ainda tem crentes verdadeiros e tentar, de alguma forma, né, causar dano. Porque tem igrejas assim que ninguém briga. É claro que ninguém briga, porque não é igreja, é clube. Clube o pessoal vai para bater baba, uma banho de piscina, né, jogar baralho. Não tem por que brigar. E ainda assim arranja algum tipo de confusão. Igreja não, aqui é só todo mundo soldado. E quer cada um servir melhor do que o outro. Então é preciso que a gente tome cuidado, irmãos, porque você não valoriza o que você recebeu, talvez você nunca tenha recebido. É o que está escrito na carta aos Hebreus, eu não vou abrir, o tempo já passou. Mas lá é dito, pessoas que experimentaram superficialmente e que abandonaram o caminho, não tem mais esperança para elas. Então a gente tem que tomar cuidado. Hebreus, se eu não me engano, Hebreus 6, 4. Né? Então é preciso que a gente tome cuidado, porque se você não valoriza, é o que a gente fala. Eu não vou ficar falando que é importante frequentar os cultos. E eu falava isso com o Mateus ontem. Não é importante frequentar os cultos, é importante você amar frequentar os cultos. Amém. Você só quer frequentar, ainda está muito abaixo do padrão de Deus. Tem que amar. Você não tem que dar o dízimo. Dar o dízimo é tão pouco. Você tem que estar feliz em devolver a Deus e ter desejo de ser o mais generoso possível nas ofertas. Glória a Deus. Então, não é você, né, fazer o mínimo e achar que está fazendo. Não. Você tem que fazer tudo que está escrito e ainda fazer por amor. E no final, ainda bater no seu peito e dizer: sou um servo inútil, só fiz aquilo que fui mandado fazer, ainda me sinto privilegiado por fazer o que faço. As pessoas fazem o mínimo e ainda querem uma placa na parede. Então, ninguém é obrigado a vir aos cultos, ninguém não venha mesmo. Se você não ama estar aqui, não esteja. Nós estamos muito bem na companhia de Cristo, né? Não falta alegria no nosso meio e ninguém vai nos alegrar mais sentando aqui no banco se antes não se encontrou com Cristo. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que maldito todo aquele que não ama o Senhor Jesus. É o que está escrito, viu? Então que a gente pare de tentar convencer as pessoas a amarem Jesus. Não. A gente apresenta para elas o caminho. Porque não depende de quem quer e de quem corre. Mas Deus é quem usa a sua misericórdia. Então você vai ver pessoas como eunuco, que fazem uma viagem de dias, perigosa. Aquela viagem era perigosa. Não é vir do alto do cruzeiro. Não é ir para... Naquela viagem do eunuco era perigosa. E ele abriu mão, e ele tinha... eu sou ocupado mais do que ele, ministro da fazenda daquele país. E ele queria aprender acerca do Deus que ele acreditava lá, que era o Deus de Israel, mas ninguém ensinou nada para ele. O máximo que ele conseguiu foi comprar uma parte da Bíblia, no caso o livro de Isaías. Aí Deus envia Filipe.
Ele fica doido quando o Felipe começa a explicar a Bíblia para ele, né? Que alegria para aquele homem. E quando ele ouve falar do batismo, ele diz: e aí, cadê o batizado aqui? Demorou por quê? Diga assim. E além dessa passagem aí, o bom de tudo isso é que o núcleo entendeu o que Felipe tinha dito a ele, né? Essa questão de só, não é só a gente ir para a igreja ouvir os sermões, mas ter essa questão da ordem da essência e pelo menos se esforçar para entender o que Deus está falando conosco, para que a gente venha poder obedecer. Inclusive é isso que ele fala. Como é que eu posso entender se ninguém me ensina? Né? Então, veja o que você está falando, Júlio, essa ideia de que a pessoa não valorizar alguém que ensina a Bíblia para ele, e como a gente ensina aqui sem cobrar nada, né? De uma forma totalmente amorosa, e não estou fazendo mais do que minha obrigação, mas assim, é difícil, não. Na conjuntura de hoje. Então, se a pessoa não valoriza isso, é a pessoa que está perdendo. Então, fulano e fulano saíram do meio da congregação, foi congregar em um lugar. Oh, meu Deus, que triste para ela, para ele. Assim, eu sou muito honesto, a gente não perdeu nada. Pelo contrário, é o que está escrito, isso é uma promessa de Deus. Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Então já dizia, né, um pastor do passado: não se preocupe com quem entra e sai da igreja. Preocupe-se com quem entra e sai do púlpito. Então, é isso que a gente tem que imaginar. Para de ser crente emocional. Não. A gente tem que estar, né, valorizando o que a gente tem aqui. A gente tem que estar lutando para não ser tirado. É o que está escrito: batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Então, que o Senhor nos ajude nessa batalha, nesse combate, e que vai durar até a nossa entrada no céu, que a gente não se iluda, sem férias. O pessoal está dizendo agora que quer trabalhar 3 dias por semana, ou 4, e folgar 3, não está dando para mudar uma escala aí, né? Imagina, o crente não tem isso não, Vaso. 365 dias por ano. E se for bissexto? 366. Pastor, mas e a férias? Não tem férias de crente. Não tem não. É lá o tempo todo. Conheci uma pessoa que me disse o seguinte: se eu soubesse que era assim, eu ia pedir para Jesus para só me fazer acreditar no Evangelho quando eu tivesse 90 anos e fosse morrer com 91. Olhei para a pessoa assim, eu falei: talvez isso ainda aconteça, porque a senhora não acredita no Evangelho me dizendo isso. Sabe que a pessoa nunca mais falou comigo, né? Mas pelo menos a minha consciência está em paz. A pessoa dizer que creu no Evangelho e dá um testemunho, um testemunho desse. A maior coisa que aconteceu com o crente foi virar evangélico. Nossa vida era um lixo antes. A gente vivia numa lixeira. Por isso que a analogia é essa: quando a pessoa volta para o mundo, é o porco, a porca lavada, voltou a revolver-se no lamaçal. A gente vivia no chiqueiro. É por isso que a gente tem tanta vontade de se limpar ainda mais. O limpo, limpe-se mais ainda, porque a gente passou muito tempo no chiqueiro. Então, e desejar voltar para o chiqueiro, é porque então nunca fomos ovelhas. Quem gosta do chiqueiro é o povo. E não devemos dar pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Que o Senhor nos ajude na compreensão, como disse o nosso amado irmão, daquilo que ele tem nos dito. Obrigado, Senhor, pela noite de hoje. Que o Senhor continue, Senhor, a derramar a tua graça sobre as nossas vidas e nos faz, Senhor, frutíferos. Nos ajuda a ser, Senhor, esses crentes verdadeiros que fazem de tudo para agradar o seu Senhor, Cristo Jesus. Não nos deixa, Senhor, entregues a pensamentos estapafúrdios, pensamentos insanos para um cristão. Pelo contrário, que estejamos sendo dominados, corpo, alma, espírito, pela tua santa palavra, pelo teu Santo Espírito, buscando constantemente as coisas do alto, que é onde está a nossa pátria. Ajuda-nos, Senhor, a nos tornar os crentes que devemos ser. Que cresçamos, Senhor, na noite de hoje, na graça e no conhecimento de Ti. E que haja frutos na nossa vida que evidenciem
a nossa santificação. Leva-nos em paz, Senhor. Que a tua paz reine em nossos corações e mente. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Como aqui não tem sala pastoral, rapidamente eu me deslocarei.